O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, afirmou nesse domingo que pedirá urgência na tramitação do projeto pela anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Mas o trabalho da oposição não será tão simples assim, até porque o protesto foi também usado pelo PL como uma forma do ex-presidente antecipar a campanha eleitoral. Mas quem conta isso com detalhes é o Wilson Lima, com o quadro Bastidores do Meio-Dia. Nessa edição do Bastidores do Meio-Dia, eu quero contar com uma participação muito, entre aspas, dele, de Valdemar Costa Neto. Por favor, vamos colocar na tela o vídeo do discurso do Valdemar Costa Neto ontem nas manifestações pró-anistia. Tenho fé sim, que Bolsonaro será candidato a presidente da República. Com esse governo, o combustível ficou caro. Então, volta Bolsonaro! A carne ficou cara, então volta Bolsonaro! A energia ficou cara, então volta Bolsonaro! Agora eu quero pedir para vocês com ordem: volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro! O ovo ficou caro, o custo de vida ficou caro, volta Bolsonaro. Esse deve ser o slogan que o PL vai adotar em outras chamadas da propaganda partidária que o próprio partido vai exibir ao longo do ano de 2025 e também 2026. Então vejam aí que o Valdemar Costa Neto já dá um indicativo de qual vai ser a tônica de uma campanha eleitoral do ex-presidente da República, embora ele esteja inelegível. Por conta disso, e somado ao fato de que houve menos pessoas do que se imaginava lá em Copacabana, os parlamentares do Centrão já falam o seguinte: gente, calma, devagar com andor, não faz sentido se apressar qualquer tipo de projeto de anistia política. Por um motivo muito simples, não é a prioridade do Brasil nesse momento. A prioridade nesse momento é você tentar reduzir o custo do ovo, do feijão e do café. Não necessariamente você conceder anistia a 1.000 e tantas pessoas, sendo que isso também pode beneficiar o ex-presidente da República. Outra questão que também tem sido pontuada aqui nos bastidores ao grupo político do ex-presidente da República é que, se a Câmara aprovar uma anistia agora, o ex-presidente não pode ser beneficiado por ela. Por quê? Porque você pode ter uma contestação no Supremo Tribunal Federal e isso, consequentemente, vai ser alvo ali de uma decisão dos integrantes da Suprema Corte. Juntando esse caldeirão todo, é que os deputados do PL vão tentar essa semana peregrinar de gabinete em gabinete para tentar obter um apoio maior a um pedido de urgência do projeto de lei. Esse projeto de lei já passou pela CCJ e aí, com uma urgência, ele poderia ir direto para o plenário da Câmara. Mas, como eu falei agora há pouco, com o protesto esvaziado e com essa conotação mais política do que, de fato, por um desejo de anistia, tem muito deputado do Centrão que está ali, ó, com as barbas de molho, pensando, não sei se é uma boa ideia apoiar essa história de anistia, não, porque no final das contas, vamos beneficiar apenas o ex-presidente Jair Bolsonaro. Rodolfo Borges, analisando inclusive... Rodolfo Borges não, perdão, Wilson Lima. Bom, estão todos aqui conosco já na nossa reunião de pauta, Rodolfo Borges, Alexandre Borges, Wilson Lima. Mas, Wilson, me chamou a atenção os dotes de oratória do Valdemar Costa Neto. Ele precisava ler as coisas que ele achava que não estavam erradas, ele não sabia os itens que tinham ficado caros. Me parece que nem ele está muito convencido daquilo. Ele precisa de um roteiro para entender o que ele defende? Mas ele precisa de um roteiro, Inácio, porque, segundo o que eu apurei, tem ali o dedinho do marqueteiro Duda Lima, que esteve por trás da campanha do prefeito de São Paulo, né? Gente, agora me fugiu o nome do prefeito de São Paulo. Ricardo Nunes. Do Ricardo Nunes. E também que a gente esteve por trás da campanha do próprio ex-presidente. Então, assim, roteirinho montadinho, bonitinho, com a anuência do marqueteiro. Então, nada disso foi de graça, não. Eu só acho que o marqueteiro chegou tarde demais.
Porque se era essa tônica, e eu acho que ela faz mais sentido, ela só aumentou para mim a contradição que foi o Bolsonaro se envolver naqueles vídeos, até que soaram meio ridículos, fora Lula 2026 só. E aí isso, e eu pus nessa minha análise inclusive isso aí eu acho que colaborou para esvaziar essa manifestação, porque ficou um discurso oportunista. E aí você tem que, obviamente, sempre projetar que você está fazendo uma manifestação com as melhores intenções possíveis. Então, me parece que, sob essa perspectiva de que o volta Bolsonaro é o fora Lula, é tudo a mesma coisa. E se você põe tudo junto, você explicita o que me parece que é a vontade do Bolsonaro de dizer que a única alternativa ao Lula é ele. Então não precisaria ficar falando, olha gente, vamos ficar aqui só na anistia, não falem do Lula, porque daí, estrategicamente, isso vai ser melhor pra gente. E aí o Valdemar fala, ele põe o fora Lula no meio da manifestação. Então, assim, a questão pra mim é que, por que eu não cravei ainda que o Bolsonaro encolheu totalmente a partir dessa manifestação de Copacabana? Porque eu acho que ela foi mal convocada. E aí a questão é que a da Paulista pode ser muito grande. E aí pode também passar a impressão de que, olha, a de Copacabana é que foi ruim, e essa aqui é que tá valendo. Eu acho que, assim, nem tanto para uma nem para outra. É mais complexo do que isso. Agora, eu acho e projeto que a da Paulista vai ser mais representativa, inclusive e principalmente porque essa de Copacabana feriu moralmente os aliados do Bolsonaro e, portanto, eles vão se empenhar ainda mais para comparecer lá e fazer volume, que é o que ele precisa hoje para mostrar alguma força. Alexandre Borges, você que está no Rio de Janeiro, como foi a sensação por aí? Houve uma grande mobilização dentro do bolsonarismo, ou mesmo ele parecia meio incerto de comparecer? Então, boa tarde a todos. O Bolsonaro, realmente, ele teve esses problemas, eu concordo com a leitura dos meus colegas, teve um problema nessa convocação. Apesar do Bolsonaro, o bolsonarismo ter como berço o Rio de Janeiro, é um movimento que se expandiu pelo Brasil. Só que agora, eu até destaquei isso num artigo que eu escrevi na Cruzoé, eu dei o nome de goianismo cultural, existe uma outra força muito importante nascendo na direita brasileira, que é essa força representada aí por Ronaldo Caiado, Gustavo Lima, Pablo Marçal, o Nicolas Ferreira, que ele ainda está com um pé em cada barco, mas eu não vejo o Nicolas pensar duas vezes antes de pular no barco, se houver mesmo uma divisão, né, entre essa ala que eu chamo de goianista, né, a ala Marçal, Gustavo Lima, Caiado. O Nicolas tem muito mais afinidade com essa ala do que tem com o bolsonarismo, vamos dizer, carioca, tradicional, o mais militar, vamos dizer assim. Então, esse eu acho que é um movimento importante para a gente enxergar da próxima manifestação da Paulista. Existe essa divisão na direita a ponto de não haver a convergência em relação ao nome do Bolsonaro para o ano que vem. Ele ainda será o polarizador das forças de direita, ou esse movimento que está aí vindo de uma maneira importante por fora, ele vai conseguir dividir essas forças? Então são coisas que a gente vai ter que ficar de olho nesse movimento. Ainda é muito cedo, claro, a eleição, ainda tem 1 ano e meio para a eleição, mas a gente percebe que esses são movimentos importantes que a gente tem que acompanhar. Wilson Lima, ainda temos um pouquinho de tempo para esse debate antes do intervalo. Você crê que existe formas do bolsonarismo conseguir realmente convencer através de uma pauta única, como vocês estavam falando, ou então mais unificada aqui em São Paulo? Ou mesmo aqui em São Paulo deve ser diminuída, inclusive, a expectativa por parte do bolsonarismo, para gerar menos, digamos assim, discrepância entre os 1 milhão esperados e os números de fato de pessoas que compareceram? Inácio, eu parto da seguinte premissa. Se o ex-presidente tivesse uma pauta geral, e se ele se excluísse, né, se ele saísse do cenário, do ponto de vista político, não, né, oficialmente, mas gente, vamos para a rua, vamos encampar uma campanha Lula, fora Lula atualmente, ou fora Lula 26, alguma coisa dessa linha, se ele não se colocasse como candidato, seria muito mais fácil. As pessoas iriam para a rua.
Mas ele se colocando como candidato, e aí fica sempre essa mistura, como o Rodolfo falou, de anistia para um lado, mas ao mesmo tempo campanha política, antecipação do processo eleitoral, as pessoas ficam com desconfiança, e é normal. Isso aconteceria com qualquer pessoa, porque o cidadão ele não quer se sentir manipulado por um político. Isso é fato. Então, se ele tivesse, né, um discurso mais universal, aí seria mais provável que ele conseguisse, de fato, levar muitas pessoas, assim, uma multidão para as ruas. Mas não é um fato. Isso não acontece. Acaba sendo sempre uma pauta ali de caráter mais político e de autopromoção. E aí, realmente, o cidadão não tem o menor estímulo para sair de casa, 10 horas da manhã, pegar sol quente na cabeça, para gritar, para falar algo em apoio ao político, quer seja da direita ou da esquerda.